Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro Bula para uma Vida Inadequada, do Yuri Alhanati, que foi publicado pela Dublinense e durante 5 meses consecutivos foi o mais vendido no site da editora. Então eu não vou falar de qualquer livro para começar por esse aspecto. Em segundo lugar, porque também tem uma certa proximidade com o autor e eu vou tentar manter um distanciamento na medida do possível quando eu falar sobre o livro em si, embora eu acredite que esse distanciamento vai ser um pouco complicado. A tal da neutralidade ética da ciência, né? A gente gostaria que fosse totalmente isento, quase que impossível. Mas vamos lá, vamos tentar falar sobre o primeiro livro de crônicas, embora o Yuri já escreva há algum tempo. Esse livro, ele reúne crônicas que foram publicadas no site A Escotilha e tem algumas crônicas inéditas escritas especialmente para essa obra. Em primeiro lugar, eu quero dizer que trata-se de um livro de crônicas, de uma escrita muito potente. E a gente pode perceber as inúmeras referências que o Yuri faz, porque ele é uma pessoa muito culta. Então, essas referências, elas vão enriquecendo muito e também a gente consegue ver o amadurecimento dele como escritor, porque reúne crônicas de um período da vida dele. Então, ele foi amadurecendo, essa escrita também foi maturando esse escritor, né? Enfim, eu acredito que daqui para frente outras obras venham acrescentar, quem sabe um romance, quem sabe, enfim. Esse aqui é um início e ele já havia publicado no Livro dos Novos um texto, né, um conto, e fez algumas publicações independentes também. Mas esse aqui é o primeiro trabalho autoral independente, solo, ele mesmo escrevendo, etc. A Bula para uma Vida Inadequada, ela me encontrou totalmente desarmada, receptiva para o texto, com alguma blindagem, né? Eu iria realmente recebê-lo de braços abertos como fiz. Mas esse livro me encontrou também como pessoa. Eu me vi em todos esses contos, não só porque fui testemunha de muitos deles, muitos contos eu soube das histórias e alguns deles eu participei, como por exemplo Janela para o Real, quando ele fala da cidade de Joanesburgo, porque eu estava com ele. E esse estranhamento aqui, né, de uma cidade que às 6 horas da tarde não transita mais ninguém e a gente olhando pelo terraço do hotel, nada na rua, nem um carro, nem uma pessoa. Eu compartilhei esse sentimento com ele e acabo observando que as crônicas que falam de distanciamento, de solidão, elas gritam muito dentro de mim, porque no fundo, eu também sou uma pessoa muito solitária. Eu também sou uma pessoa, no fundo, muito reservada. Pode parecer que não, mas eu tenho a minha clausura particular. Então, e também, assim, outros textos que eu achei fantástico, assim, né? Por exemplo, o casal impaciente, vivo encontrando com isso pela cidade. Por exemplo, o Kleber, achei ótimo, porque eu vivo sendo também vítima desses telefonemas de telemarketing. E teve uma vez até que aconteceu uma coisa interessante. A moça ligou para mim, um rapaz até, né? Oi, bom dia, aqui é o Flávio, tudo bem? Eu falei, tudo bom, Flávio, eu posso falar com a Sandra? Eu falei, pode, claro. Aí aquele silêncio, né? Aí daqui a pouco ele falou assim, oi? Eu falei, oi, Flávio. Ele, então, eu posso falar com a Sandra? Eu falei, pode, claro. Então, como é que eu faço para falar com ela? Eu falei, você liga pro celular dela, esse aqui é o meu. Ele falou, pô, mas não é o celular da Sandra? Eu falei, não, você perguntou para mim se você podia falar com ela. Eu falei, pode. Então, assim, você atende esses
telefonemas, essas pessoas, elas se confundem e o telemarketing fica ligando, ainda mais assim, porque o número da minha casa é um número muito fácil. Então, as pessoas, quando vão fazer crédito, elas vivem informando, porque é quase uma sequência. Então, infelizmente, eu até deixo o telefone desligado, porque eventualmente toco o telefone e é quase sempre ou alguém buscando uma pessoa que não existe naquele número. Então. Sobre o Bósforo, porque eu também conheci, achei lindo, e essas histórias de viagem que ele relata aqui, são histórias assim muito interessantes, porque saber que você acompanha o escritor desde que ele era um sonho, né? Você conhece ele desde que ele era uma ideia, ele era um sonho realmente que se materializou. E você é testemunha das primeiras letras escritas, das construções, daquelas poesias da escola. E agora ver esse texto realmente me enche de orgulho. Mas eu gostaria de falar sobre a minha presença nesse livro, e não exatamente porque ele se refere a mim. Lógico, né, eu tenho uma dedicatória e tenho aqui um agradecimento que eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Não só por isso, mas é porque eu já passei por várias coisas aqui. Quem nunca viveu o texto Banheiro de Rodoviária, que é genial, enfim, o monolito de água, eu que fui criada no mar também, na mesma praia que ele, nós somos criados no mesmo lugar e tivemos o mesmo mar para contemplar. Quando eu li esse texto, eu falei, nossa, essas palavras todas podiam ser minhas. Então, é com muita emoção que eu apresento para vocês essa bula para uma vida inadequada, que no final das contas, quem é que tem a vida inadequada? Todo mundo. Né? Porque a questão da normalidade, a questão da adequação da vida, ela perpassa pela subjetividade humana. Então todos nós, em algum momento, somos inadequados, em algum momento nos sentimos estrangeiros, uns mais, outros menos. Eu posso dizer para vocês que eu sou muito estrangeira nesse mundo. Eu não tenho um time de futebol, eu não tenho um partido político, eu não tenho uma religião. Então, eu também não tenho pátria, então eu sou estrangeira. Eu sempre me reconheço nas pessoas, nunca nos lugares. Então, quando eu até disse para um amigo que também se considera tão estrangeiro quanto eu, e a gente rouba essas palavras de Fernando Pessoa, né, esse pensamento do estrangeirismo do Fernando Pessoa, eu disse para ele que um amigo sempre, um estrangeiro sempre reconhece um outro estrangeiro e faz da amizade a sua pátria. Então eu tenho essa percepção de que eu sou do mundo, eu me vejo nas pessoas, mas eu não me vejo nos lugares. Então eu sou muito mutante. Então essa vida, essa bula para uma vida inadequada, ela me encontra também porque eu me vejo muito inadequada em um mundo que tenta encaixar as pessoas, tenta regrar a vida, tenta... É lógico, a gente precisa dessas regras, sim, mas são muitas, e muitas delas eu discuto sobre a sanidade de você estar inserido. Então, para minha saúde mental, eu me distancio, e eu acho que é isso que o Yuri pretende desse livro, se distanciar dessa quantidade de normas insanas que faz com que a nossa subjetividade, ela perca a sua essência e que ela se torne também um estranhamento para a gente. Então, que a gente não reconheça a nossa subjetividade. Então, por isso que esse distanciamento é importante e que a gente se reconheça estrangeiro, né? Então, essa bula para uma vida inadequada, além de conter crônicas muito bem escritas, muito bem estruturadas, eu gostei bastante do livro, é por isso que eu estou trazendo esse para vocês. Eu vejo também que é um lugar de encontro. Então, o distanciamento que eu busquei para falar para vocês, talvez eu tenha conseguido, não sei, vocês me digam. Por outro lado, eu me senti muito próxima desse livro.
Me senti muito representada por essas palavras e me encontrei em várias histórias, encontrei outras pessoas, como por exemplo a história do papagaio, que eu chorei de rir, e a Santa Milena, que para mim é uma das histórias mais incríveis que ele já escreveu, e tomo esse exemplo, né? Sempre que eu viajo, as pessoas começam a perguntar muito de onde eu sou, eu sempre também invento um lugar que é totalmente diferente, que é para ficar mesmo sem muita referência, sem muito assunto, e curtir mais aquilo que eu fui fazer ali do que propriamente ficar fazendo contatinho, né? Enfim. Então, eu vejo que esse livro, ele vem representar muito dessas pessoas, de todas as pessoas, como eu, como o Yuri, pessoas que não se encaixam muito, né, mas que tentam levar a sua vida da melhor maneira possível, com um olhar diferente para uma sociedade, para uma população, para pessoas que a gente encontra e a gente sempre busca perceber através de um olhar diferenciado e um olhar não tão corriqueiro, e não inserir aquilo tudo naquele balaio de gato de todo dia que faz com que as coisas passem tão despercebidas pela gente, e que a gente precisa às vezes do escritor para trazer a banalidade do dia a dia aos nossos olhos, numa forma inteligente e bem escrita. Então eu indico para vocês esse Bula para uma Vida Inadequada, que tem um projeto gráfico belíssimo, vocês estão de parabéns. Eu tenho uma dedicatória que não vou mostrar, claro, a minha dedicatória é linda, mas fica assim. E sobre o escritor, o Yuri, ele tem 33 anos, nasceu em Paraty, né, no distrito de Praia Brava, que na verdade é Angra dos Reis e Praia Brava. O Yuri, ele nasceu exatamente na divisa, então ele pode dizer que ele é de Paraty, ele pode dizer que ele é de Angra, ele pode dizer que ele não é de lugar nenhum. E ele nasceu no ano de 1986, que foi o ano do Cruzado, o ano da Copa, o ano do Cometa Halley, o ano da Copa da Espanha, né? E foi um ano muito intenso, foi um ano assim de muitas mudanças e turbulências políticas, porque a gente estava no final da anistia, a gente estava elaborando uma nova Constituição, a gente estava num período de transição de moeda, inclusive, então veio aí uma onda de transformações, e então eu acho que esse ano de 86 foi um ano bastante profícuo. Eu encontro pessoas nascidas nesse ano muito interessantes, ele inclusive, né? Então, é um livro que está sendo muito bem aceito, e se você puder dar uma chance, fazer essa leitura, eu tenho certeza que você vai gostar, e aí você comenta comigo se você por acaso já leu, tá ok? Então, gente, por hoje é só, muito obrigada, até a próxima, tchau!